So, first of Então, all, em primeiro, eu gostava de dizer Tashi Delek a todos vós, neste, nesta ocasião especial e sagrada do Vesak. this month is Este mês é um mês muito especial, porque é um mês in which em que Buddha Shakyamuni o Buda Shakyamuni many fez muitos great noble activities. fez umas atividades excelentes e nobres. So, Então, special occasion, nesta ocasião we especial, need to remember nós precisamos nos lembrar o Buda, who is the owner of our que é o detentor do nosso Dharma. Not only it is Não important só é to importante remember Buddha, lembrar but o Buda, more mas than também, that, mais do que we need isso, to remember precisamos his de lembrar teachings, os seus his ensinamentos, advice, o seu conselho his guidance, e as suas orientações, and also e também we need to precisamos de know, after precisamos de remembering the saber teachings, lembrar os ensinamentos, we must apply temos que aplicar into our na daily nossa life. vida diária, cotidiana. For example, Por exemplo, when doctor gives you medicine, quando um doutor te just by dá remembering the remédio, medicine, só por lembrar o will not remédio, cure your não te sickness, vai curar da will doença. not cure your disease. Não te vai curar da doença. After remembering to take the medicine, Nós temos que nos lembrar de tomar o remédio and then e só it can tomando é que podemos curar. sickness. Pode curar a Similarly, doença. De um modo after semelhante, remembering the teachings, só even after lembrar os taking the medicine, ensinamentos é we como must put these profound receber teachings into o remédio, mas temos que daily aplicar life or into action. Then it is like estes ensinamentos taking profundos no dia a dia. medicine. Então, isso é como tomar o remédio. So, Então, on this special day, neste dia although there are especial, many different ways se haja to muitas maneiras de virtuous deeds, fazer also there are atos many virtuosos, physical and verbal virtuous também há actions muitas ações verbais we can do. que podemos fazer. These are positive, É therefore tudo important, positivo, são but importantes, the most important thing that we need to do mas a coisa mais is importante que have a precisamos de positive fazer mind é with ter the uma proper mente motivation positiva, ter a to motivação correta do virtues through our para fazer mind. virtudes That is the sempre most através da important. nossa mente, é o que é mais importante. Without positive mind, Sem uma if we mente just positiva, do se nós virtuous deeds fizermos through apenas ações mind and virtuosas speech, através do corpo e although da people fala, might see se as bem a que as very pessoas pensem e vejam meritorious deeds, que são ações muito but in meritórias, reality, mas na realidade this is just a superficial pode ser action, uma ação superficial, not a real não uma virtues. ação Real virtues virtuosa come real. from mind. With the A, support of a mind, realidade da virtude deve vir da it is nossa mente. A not nossa mente possible é que to deve estar positiva, perform the porque sem real essa mente positiva não conseguimos Dharma practice realizar or do uma prática real de Dharma virtuous real, deeds. ou fazer ações Therefore, virtuosas it is reais. very important Então, é muito to importante examine our own intention, examinar a nossa própria our intenção, own a nossa própria motivation. motivação. If our motivation is right, Se a nossa motivação estiver then certa,
Então, qualquer que seja a ação que façamos com essa motivação também será boa, será meritória. Por exemplo, se a raiz da planta é o remédio, mas então o que nasce dessa raiz também é remédio. Mas se a raiz for venenosa, então o que quer que nasça de lá também é venenoso. Se a nossa motivação está correta, então quaisquer que sejam as ações que façamos, com a motivação correta, tudo será meritório. E serão ações meritórias. Então, mais importante é desenvolver a motivação correta. É desenvolver o pensamento de renúncia para toda a samsara e desenvolver uma bondade amorosa e infinita, assim como a compaixão, e também desenvolver a bodhicitta da aspiração e da aplicação. Com tal motivação, então, nós devemos praticar especialmente hoje. Nós vamos falar há algum tempo, então, sobre as atividades excelentes e nobres do Buda. Primeiro é importante pensar que nós somos budistas, que somos seguidores do Buda, que significa que nós somos seguidores dele, da bondade amorosa e compaixão para todos. E tudo se estende a todos os seres sencientes sem nenhuma exceção, sem nenhuma discriminação. Então, quando nós dizemos que somos discípulos do Buda, significa que nós não estamos só a seguir o nome que é conhecido como o Buda, mas nós estamos a seguir o seu conselho, estamos a seguir a sua orientação, estamos a seguir os seus ensinamentos. Então, esse é o caminho a seguir. É o caminho a seguir para o Buda. Se nós dizemos que somos seguidores do Buda, mas as nossas ações são completamente opostas aos ensinamentos do Buda, então não é possível. Na realidade, sejamos uns verdadeiros seguidores do Buda. Se nós temos muitos pensamentos negativos, tais como zanga, ciúme, ódio, apego, ou coisas assim, e se nós gastamos a maior parte do tempo nesses pensamentos, então, a partir dos pensamentos negativos, então é difícil dizer que nós somos os verdadeiros seguidores do Buda. Então, o que é que nós estamos a seguir? Nós só estamos a seguir os pensamentos negativos. Nós só estamos a obedecer aos pensamentos negativos. Nós estamos sob o controle dos pensamentos negativos. Como é que podemos estar a seguir o Buda? Para seguir o Buda, precisamos de fazer coisas positivas. Ao fazer coisas negativas, não é possível seguir o Buda.
porque o Buda não dá nenhum ensinamentos para fazer coisas negativas, mesmo por um único momento. Se nós, na realidade, queremos seguir o Buda, nós temos que seguir os seus ensinamentos, a sua orientação, o seu conselho. De uma maneira geral, quando nós lembramos a biografia ou a atividade de grandes mestres, nós desenvolvemos uma fé sincera, uma devoção sincera, e também planta a semente de ganharmos a liberdade do samsara e do modo último atingirmos a iluminação para benefício de todos os seres sencientes. Então, hoje, sem levar mais tempo, eu vou explicar os 12 grandes feitos do Senhor Buda. Como Mahayana, nós podemos falar em 12 grandes atividades excelentes feitos, porque o primeiro, segundo e terceiro também são as atividades do Buda. O Bodhisattva já tinha atingido a iluminação muitos eons antes de vir para este mundo como príncipe Siddhartha, em Tushita, com muitos dos Bodhisattvas. Então, do ponto de vista Mahayana, podemos dizer todos estes 12 feitos são os feitos do Buda. O primeiro é Uttara Tantra by the great Uttara Tantra por future Buddha Maitreya said. Por Maitreya. So these stanzas explains Estas frases explicam sobre os 12 grandes feitos do Buda. O primeiro é a descida do céu Tushita para este mundo humano. So before he appeared into this world, this human world, antes dele aparecer neste mundo, ele estava no reino Tushita. Há 3 reinos. Há o reino do desejo, da forma e sem forma. Há 3 reinos no samsara, 3 grandes reinos. Nestes 3 grandes reinos há mundos no reino do desejo. Há 16 tipos Então há 60 deuses no reino do desejo, 16 no reino da forma e 4 no reino sem forma. Então isto é um dos deuses que está
no reino do desejo, Tushita, no céu de Tushita, o Buda aparece como um dos bodhisattvas. E lá ele deu ensinamentos a muitos deuses, e nessa altura, através do poder de aspirações anteriores e orações anteriores, e também a partir dos símbolos, do som de símbolos, ou seja, som. Então foi-lhe transmitido que ele devia ir para o mundo dos humanos. Então ele foi-lhe dada esta profecia e mais tarde ele aparece neste mundo. Então, quando ele aparece neste mundo, ele precisa de ver 5 coisas. Ele precisa de ver o tempo correto, ok? O íon afortunado em que ele vem, e o continente sul, o lugar é Lumbini, e a raça ele escolheu a raça, a família real, porque uma raça real é venerada pelas pessoas, e também nessa altura estas pessoas das famílias reais mantinham as condutas morais puras e tinham muitas outras grandes qualidades. E a sua mãe também tem muitas qualidades. As 32 qualidades de uma grande mulher, uma excelente mulher. Estas qualidades incluem qualidades físicas e mentais, ou seja, qualidades externas e internas. Então, depois de escolher tudo isto, então, antes de aparecer neste mundo, ele deu muitos tipos de ensinamentos aos deuses. 108 tópicos de ensinamentos foram dados aos deuses, e devido a isto, muitos seguidores foram capazes de desenvolver a bodhicitta e desenvolver realizações elevadas, mesmo o caminho da visão, a primeiro Bhumi. Então, depois de todos estes fazer isto, agora ele disse, agora eu vou para o mundo dos humanos. E nessa altura, em Tushita, os deuses de Tushita, eles sentiram-se muito tristes. Então eles disseram, nós também não queremos ficar aí, mas o Bodhisattva disse, como uma pessoa que me vai substituir, o Buda futuro Maitreya estará aqui e dará ensinamentos a vocês. Então,
Maitreya Buddha. Então ele deu a sua responsabilidade ao Buda Maitreya. E ele vai atingir a iluminação depois de mim no futuro. Ele também deu esta profecia. E fez com que Maitreya fosse o seu sucessor no reino de Tushita para ensinar os deuses. Através deste modo, ele transformou o Tushita. Ele descendeu do céu de Tushita, e isso é a primeira atividade nobre. A segunda atividade é entrar no ventre da sua mãe, a rainha Maya Devi. Então, antes que o príncipe ter nascido, na família real, tiveram sinais muito auspiciosos. No 15º dia do quarto mês de Vesak, do quarto mês, a rainha Maya Devi teve um sonho e viu um Bodhisattva descendo do reino de Tushita na forma de um elefante branco. Com dentes muito grandes de todas as partes do corpo, todos intactos. E este elefante branco especial entrou na rainha mãe, ou seja, a Maya Devi, na partida do lado direito. Entrou no lado direito. So she dreamed. Ela sonhou sobre isto. Nessa altura, quando ele sentiu-se muito feliz e muito abençoada. E mais tarde, ela mencionou ao rei sobre este sonho. E então, o rei também perguntou àquelas pessoas que podem examinar o sonho, e eles disseram: isto é a profecia de nascer um filho especial que tem as 32 qualidades. O rei estava muito satisfeito e feliz. E depois o rei fez grandes ofertas de generosidade ao público. Isto é como é o segundo feito, como o Buda entrou no ventre de Maya Devi. E a terceira foi nascer. A terceira atividade foi nascer. Na realidade, na oração nós dizemos: o Buda ficou no ventre da mãe por 10 meses. Mas o Buda ficou no ventre da mãe por 10 meses.
If we count De um certo modo, se nós não conseguirmos, the day on the se o Buda nasceu hoje, 15th day of the fourth no Vesak 15º day do mês de Vesak, então 10 months before, significa que 10 meses antes, 15th day of the sixth month is the day portanto é o of the 15º Vesak. dia do 6º 15th day of mês, the sixth month up to que é isso que 15th day faz of os the 10 fourth month meses. is exactly 10th month. Então, da lua cheia à lua cheia do 6º mês do ano anterior até ao 4º do ano, do mês seguinte. Na oração, nós dizemos que ele ficou 10 meses, que ele completou 10 meses. Então, de qualquer modo, neste dia, no 15º mês, dia do mês de Vesak, o Buda nasceu. Como Mahayana, nós dizemos que Buda nasceu neste dia, já como Buda. Na tradição Mahayana, há 3 kayas, o Dharmakaya, o Sambhogakaya e o Nirmanakaya. O Bodhisattva e o Príncipe Siddhartha são parte da forma de Nirmanakaya. Podemos dizer que eles são Buda, então. De qualquer modo, na altura do nascimento, também houve muitos sinais auspiciosos, como flores que floresceram e muitos outros. E muitos sinais apareceram no céu. Na altura do nascimento, o rei estava muito feliz e ele ordenou às pessoas para decorarem o jardim de Lumbini e fazer com que o jardim de Lumbini fosse como um céu. De acordo com o seu conselho, as pessoas fizeram-no e então, quando Mahadevi começou a viajar através da floresta de Lumbini, ela parou em Lumbini, ela estava com um séquito bastante grande, ela parou lá e então há muitas árvores, mas ela escolheu uma árvore chamada Palaksha, que é muito macia e especial. E então, devido ao poder e às bênçãos do Buda, a árvore é muito grande, muito alta, mas um ramo desceu em direção à rainha Mayadevi para que ela pudesse agarrá-lo. Então a árvore estava a fazer como que uma prostração à rainha Mayadevi. Então a rainha Mayadevi agarrou com a mão direita e agarrou na árvore, Palaksha, e o Buda nasceu no lado direito dela. Debaixo do braço direito dela. Deste modo, o Buda nasceu. Nesta altura, muitos deuses e deusas prestaram homenagem e também Indra, o deus Indra,
e Brahma they also came também vieram. they took the prince Eles agarraram no príncipe or special cloth, special e embrulharam o príncipe em tecidos dos deuses. the king of Naga also O came rei das Nagas também veio and washed the body of the prince e, e lavou o corpo do príncipe Siddhartha. and at that time Nessa altura, this prince was very special, so that's why este príncipe era muito especial, he então saw ele viu there's no one like que him, não há ninguém como ele. so he does not have any Ele não fear tem nenhum or medo any discouragement, ou não fica desencorajado com nada. and he right away he E logo a seguir ele deu 7 passos direction em direção das quatro direções, 7 em cada direção. of lotus flower appears. E à medida que ele fazia isso, muitas flores apareceram. 7 steps towards east, Ele deu 7 passos para o oeste and then same e para cada uma das direções apareceu, nas 4 direções as flores apareciam. Também, tanto Oriente, Sul, Oeste e and Norte. at that time Também nessa altura, there are many auspicious signs and houve also muitos the sinais auspiciosos e também as pessoas, those who are sick, aquelas pessoas que estavam doentes, they are recovered. recuperaram. Those who are suffering Aqueles from que hunger estavam and thirst, sofrendo they also de feel sede e fome, they are suffering. então também foram libertados disso, Those who have mental illness, aqueles que tinham doenças they mentais are also recovered. também Those foram who are blind, recuperados, aqueles que got their estavam eyes to cegos, see. Those who os are olhos deaf deles começaram a ver, could os hear que the eram sound. surdos também puderam Those ouvir, who are poor aqueles que eram pobres could get the wealth. também Those who ficaram are ricos, in the prison could aqueles que estiveram na prisão be free from the prison, ficaram libertos da prisão etc. So e por aí many fora. sufferings were Houve muitos sofrimentos to the que power of foram Buddha's cessados através do poder do Buda, birth. através do nascimento do Buda em Lumbini. So this is the third noble Isto é activities. a terceira The fourth atividade nobre. activity is A quarta atividade nobre skill é in the mostrar warrior arts. habilidades nas coisas do mundo. Ele também tinha qualidades muito extraordinárias. Este príncipe, como criança, tinha muitas qualidades. Quando ele estudou e aprendeu, ele aprendeu línguas. Nessa altura, ele pediu ao professor: qual é a letra que vais ensinar? Eu vou ensinar 64 letras. Destas, quais? E o professor ficou muito surpreendido ver estas letras diferentes. Ele nem sequer conhecia algumas das letras que foram feitas na altura. O professor ficou pasmado. E quando o professor ensinou as letras, e pelo poder do príncipe Siddhartha, destas letras, muitos dharmas apareceram. Não só isso, o que quer que habilidades e técnicas ele mostrava, todas eram extraordinárias nos desportos ou em qualquer campo. Qualquer técnica que ele tinha ou mostrava, todos eram eram incomparáveis. Ninguém conseguia fazer como ele, extraordinários.
E a quinta atividade nobre, ele teve uma boa vida na companhia da sua rainha. O seu pai e os ministros, à medida que ele crescia, eles juntaram-se e os membros séniores da Shakya lhe disseram ao rei, quando o príncipe Siddhartha tinha nascido, aqueles que querem examinar os sinais disseram, se ele se tornar celibato, e se ele renunciar o reino, ele será um Buda. Se ele não for celibato, se ele não renunciar o reino, ele tornar-se-á um imperador universal. Então, os membros séniores de Shakya disseram que o príncipe Siddhartha tinha que ter uma rainha. E se ele ficar feliz com a sua vida do reino, ele não renunciará ao reino. Então o rei concordou e disse, deves procurar uma rapariga boa para ser a tua rainha. Muitos membros da família Shakya disseram que tinham uma pessoa boa para isso, para o príncipe Siddhartha. Uma pessoa certa. Então o rei disse, ele tem que perguntar ao príncipe Siddhartha. Então, finalmente, o príncipe Siddhartha concordou e tomou uma rainha. E então, e viveu como rei no princípio. Então, a sexta nobre atividade é renunciar à vida mundana. In one of the king's dream, he dreamt of num dos sonhos do príncipe Siddhartha, ou do rei, ele sonhou que o príncipe Siddhartha se tornava um celibatário e ficava como monge. E quando ele acordou, o seu pensamento pensou que o príncipe Siddhartha poderia renunciar ao reino. Ele estava preocupado e, portanto, ele não deixou que o príncipe Siddhartha sair do castelo, do palácio. E então, um dia, o príncipe saiu com a carruagem. E quando o fez, o rei não sabia disto. E o rei perguntou às pessoas para fazer com que o reino estivesse totalmente limpo e belo. E então, depois disso, o príncipe Siddhartha foi lá fora no carro ou na carruagem e, devido ao poder do seu desejo, ele viu um homem velho, um homem idoso, muito velho, muitas rugas, não estava limpo
a parte de cima do corpo não estava direita a walking stick. e estava a agarrar numa bengala e também Body is very weak, o seu corpo era muito fraco and his body is kind of e o seu shivering. corpo estava a tremer. So he saw this old man. Ele viu este homem velho e Later, então, when he went from the mais tarde, southern door, ele foi para he uma saw outra one sick porta, person viu uma pessoa doente who does not have any help, que não tinha nenhuma who ajuda, is destitute, que era without destituído, any sem helper nenhuma or protector. ajuda ou And then when protetor. he went out from the E western quando ele door, saiu da porta ocidental, he saw a ele viu dead body um corpo who morto is surrounded by their own families, que and they are estava crying, com as pessoas à volta dele que estavam a chorar, beating their own chest, etc. So e a fazerem os cânticos próprios. he saw old person, Ele viu uma pessoa velha, sick person, uma pessoa and he saw a dead doente body. e viu uma pessoa morta. And by seeing this, Ao ver he isto, thought, ele pensou, there's no meaning in não há this samsara. significado neste samsara. So he generated a Ele very gerou sincere um thought of desejo, renunciation. um pensamento muito sincero de And then renúncia. at another time, when E he numa went outra out from altura, the quando ele saiu northern door, da porta he do saw norte, ele viu uh, an emanation of fully ordained monk. ele viu Very calm, monge subdued, completamente ordenado, and whose eu que estava activities muito are calmo e very sereno e cujas admirable, atividades eram muito admiráveis wearing e que estava a usar robes and os, holding begging os bowl. robes de Dharma e tinha um vaso de mendicante. He asked Ele his perguntou assistant, "Who is this?" ao seu assistente quem é este, Then then the assistant said, e o seu assistente disse, "This is the one este é who um que abandoned abandonou, to enjoy the bliss of samsara, the que holy abandonou os abandoned gozos, holy os prazeres de samsara. Portanto, ele abandonou os prazeres de samsara e do seeking mundo. for the E ele está à peace of procura liberation, da paz e libertação. and without E attachment sem and apego anger, e zanga, going out with begging bowls. e então ele sai com Vipassana thought, os vasos I will de also mendicantes. renounce after Então 7 days. o príncipe Siddhartha pensou, eu também vou renunciar daqui a 7 dias. First he seek Em permission from his Primeiro king ele, to become primeiro ele celibate or pediu to renounce the kingdom. ao seu rei para ser celibatário e renunciar ao But seu reino, king said, mas o rei I disse, will give you whatever you want, but eu you devo-te tudo o que cannot tu quiseres, renounce the kingdom. mas não podes renunciar ao reino. Prince Siddhartha told Então o príncipe Siddhartha disse the father, ao the pai, king, ao rei, please give me por favor dá-me that will, please give me a kind of life that will uma vida never get sick, that will never onde eu grow nunca old, ficarei that will doente, never nunca die. ficarei velho, não morrerei. Then the king said, Então o rei this disse, is not possible. isso não é possível. So king thought, Então he o rei will pensou, run away from the kingdom. So ele he has fugirá do reino, ordered all his do people reino. Ele to ordenou a protect todas him as pessoas para from protegê-lo, going out of de the kingdom. sair, para não deixá-lo sair. But Mas, in the middle of the night, no meio da noite, he managed to
Ele away or conseguiu managed to escape fugir, from the kingdom. escapar do reino I think place called Caesarea. e foi para um Still we lugar can chamado see, Quesária. still we can Nós podemos ainda ver, visitar there's Quesária, place in India called Caesarea. que é There um lugar na Índia chamado Quesária. he went, Então foi para lá when e he lá, is there, quando he chegou lá, sent all his ornaments, ele mandou todos os seus ornamentos beautiful clothes, e as roupas belas de novo para o reino através do seu assistente and asked him to go back to the kingdom. e pediu para que ele fosse de volta para o reino. And then he stayed there E ele ficou lá and become e celibate. tornou-se um celibatário. So this is the sixth Então isso é great activities. a sexta grande atividade. The seventh great activity is A sétima grande atividade é praticar so in austeridades. short, Em suma, um, he meditated for ele meditou por 6 years 6 anos, without taking food or sem without tomar taking any comida drinks. ou sem tomar bebida. So due to this, Devido a isto, other people thought as outras pessoas pensaram, he's already passed away ele because vai morrer, they can barely hear or porque very ele hard to hear his breathing. quase não se ouvia a sua respiração. And at that time, E nessa altura, one uma, God saw um, the prince Deus viu o príncipe and he said, Prince e Siddhartha disse, is already passed away. o príncipe Siddhartha vai And falecer, he went vai partir. to he went back, this God went back to the E este Deus então voltou para his o mother reino celestial e onde a sua mãe estava, at that onde time, Maya Devi estava in lá, the heaven. no céu. Then E Maya então, Devi, Maya at that time Devi, he already changed her body and name. So then he ela came back manteve o seu Prince corpo e Siddhartha. nome. Então ela voltou para ver o príncipe Siddhartha. At that time, Prince Nessa Siddhartha altura, staying near o príncipe Siddhartha estava perto do rio Nairanjana. Quando ele viu isto, the prince, quando ela viu o she príncipe, cried ela chorou e she thought the prophecy was not pensou, right because in the a prophecy it profecia says, não estava certa, e na profecia he dizia, renounced, he will become Buddha. se ele And renunciar, also ele he tornar-se-á o said, Buda. E ele também tinha dito, this is my last esta é a minha vida, é a última, birth. o meu último renascimento. And then Então, Buddha saw this, o Buda viu Siddhartha isto, saw this, o príncipe Siddhartha viu and isto, the prince Siddhartha said, e o príncipe Siddhartha disse, you don't need to worry. não precisas te preocupar, You don't need to you should not have any fear não deves ter nenhum medo, for the sake of attaining Buddhahood. porque para atingir a iluminação ou a budeidade, I will make eu, this eu farei purposeful. Eu farei que desta vida com um propósito. Eu tornarei esta vida com um propósito. The mother, Então a mãe, goddess was very happy, na forma de uma and then deusa, estava muito feliz returned back to the heavenly realm. e foi de volta para o reino celestial. And at that time he was in very E deep nessa altura, meditation. ele estava em meditação muito forte. Someone plugs the ear, Se alguém lhe tocasse no ouvido, it won't disturb his meditation. ele não ficava perturbado.
a sua meditação muito profunda. Mesmo as suas sobrancelhas não mexeriam, as suas pestanas não mexeriam. Isto é uma prática muito austera durante 6 anos. A próxima, a 8ª grande atividade, significa foi procurar a semente da libertação ou da iluminação. Quando ele renunciou ao reino, ele tinha 39 anos. Ele fez 6 anos de prática austera, na idade dos 35. Uma preciosa filha chamada Siddhartha tinha leite de 7 vacas e fez uma comida especial a partir do leite. Hoje em dia é como se fosse, é como um kheer, é um prato indiano. Ela serviu isto ao Buda numa taça de ouro e pôs mel. E o príncipe Siddhartha, o que devo fazer com este pote? Eu não preciso, o príncipe Siddhartha disse, eu não preciso deste pote de ouro. Mas ela disse, faz o que entenderes com ele. Então, o príncipe Siddhartha tomou o prato especial e depois disso, sem nenhum apego ou ao ouro ou ao pote de ouro, ele atirou o pote de ouro e logo a seguir o rei das Nagas agarrou nele com grande devoção e trouxe para o seu próprio lugar. Ao comer esta comida especial, parece que o mérito e a sabedoria ficaram mais poderosas e, nessa altura, o seu corpo ficou renovado e teve os 32 sinais e 80 qualidades e o Buda tornou-se muito brilhante e com irradiar do corpo, com luz a irradiar do corpo. E depois, no caminho de Bodh Gaya, ele viu uma outra pessoa que estava a vender um tipo de erva, kusha. Príncipe Siddhartha pediu para lhe dar alguma erva kusha e será com um bom propósito. Também traz grande mérito. Com grande alegria, este vendedor de erva ofereceu a erva kusha a ele. Ele levou essa erva kusha e colocou-a debaixo da árvore de Bodhi, em Bodh Gaya. Então sentou-se em cima desta erva, sem nenhuma distração, e ficou debaixo da árvore de Bodhi.
Então, a atividade da noite foi derrotar as maras debaixo da árvore de Bodhi, com a erva muitos maras vieram desafiá-lo, como se estivessem muito infelizes, e tentaram perturbar o príncipe Siddhartha, perturbar a sua meditação, perturbar a sua prática. Então, eles lançaram armas, mandaram uma chuva de armas e essas armas caíram em cima dele. E muitas coisas outras caíram no príncipe Siddhartha. Tentaram destruir, derrotar o príncipe. Mas devido ao poder dele, da não violência dele, devido à prática de bondade amorosa, todas estas armas que caíam em cima dele, em cima do seu corpo, antes de chegar ao corpo dele, todas se tornaram em flores. Todas estas armas que eles tentaram pôr no seu corpo tornaram-se tudo flores. Então, mais tarde, esta Mara também tentou distrair a sua mente da meditação através de manifestar-se muitas mulheres bonitas que eram muito hábeis, mas mesmo assim eles não conseguiram perturbar o príncipe Siddhartha. Eles não conseguiram perturbar a meditação do príncipe Siddhartha. Então, através do poder da sua bondade amorosa e da prática de Dharma, ele derrotou todos estes inimigos, estes maras, não através de armas, não através de zanga, mas pelo poder da sua prática e da sua prática não violência e de bondade amorosa. Com esta maneira ele conseguiu derrubar todas estas maras. Depois, mais tarde, muitas destas maras se tornaram-se budistas e seguiram-no. Muitos deles também se tornaram, desenvolveram o bodhicitta e seguiram o Buda. Então, o 10º feito, a atividade nobre, é atingir a budeidade. Na noite de atingir a budeidade, o príncipe Siddhartha derrotou os 4 maras, os 4 demónios. Olá. As 4 maras são a mara de aflição mental, mara de morte, mara dos agregados e mara de ser filho das devas. Ele derrotou todas estas 4 maras. Na manhã do 15º dia do 4º mês lunar, na madrugada ele atingiu a budeidade. Alcançou a budeidade. Qual é o significado de atingir a budeidade? Significa que o tempo, quando ele teve a realização mais elevada, o conhecimento mais elevado, a sabedoria última,
a omnisciência, a sabedoria omnisciente, o momento que ele atingiu, ele eliminou todos os dos obscurecimentos, incluindo mesmo as mais subtis, também foram removidas. Nessa altura é a altura em que ele atingiu a budeidade. Atingir a budeidade tem realmente principalmente a ver com as qualidades. É principalmente as qualidades interiores. Há muitas qualidades que só o Buda consegue ter. Ninguém mais consegue possuir essas qualidades. Essas qualidades em estado último. O momento em que ele atingiu estas últimas qualidades foi o momento em que ele atingiu a budeidade. Na realidade, como eu disse antes, ele era Buda quando ele estava em Tushita. Ele já era um Buda. Mas agora ele está na forma de Nirmanakaya também. Mas para os olhos das pessoas comuns, o momento em que ele atingiu a budeidade, para os olhos das pessoas comuns, ele parece que apenas nessa altura se tornou Buda em Bodh Gaya, debaixo da árvore de Bodhi, quando estava sentado na erva Kusha. E é importante para Buda manifestar, ter a forma de Nirmanakaya, ter a manifestação de Nirmanakaya e que essa manifestação atinja a budeidade. Porque através deste modo, nós, como um ser comum neste mundo, nós somos capazes para receber ensinamentos durante a nossa vida. Nós estamos muito afortunados em receber muitos ensinamentos do Buda através de uma grande dos nossos gurus raiz, tal como o Sua Santidade o 41º Sakya Trishan, Ludin Khenpo Rinpoche, por aí fora, da nossa tradição Sakyapa, e em geral, como também o 14º Dalai Lama e muitos outros. Se não há uma forma de Nirmanakaya em Buda, então não haveria o Buda Dharma neste mundo, para nos orientar e guiar e mostrar-nos o caminho, para nos mostrar o modo correto, para nos dar os ensinamentos preciosos e profundos. O Buda apareceu neste mundo como um príncipe e atingiu a iluminação, e é deste Buda que nós somos capazes de receber ensinamentos diretamente ou indiretamente. Neste momento nós não estamos a ver o Buda diretamente, mas indiretamente nós estamos a receber os ensinamentos do Buda através dos nossos mestres raiz. Então daí é muito importante para o Buda manifestar numa forma Nirmanakaya e atingir a budeidade e tornar-se o Buda Shakyamuni. Então o Buda Shakyamuni é o nosso guia, é o nosso protetor, é o nosso refúgio. Nós também podemos dizer que há muitos mestres grandes, excelentes. Porque é que eles se tornaram mestres excelentes? Eles tornaram-se mestres excelentes porque eles seguiram os ensinamentos do Buda e praticaram o caminho do Buda e realizaram e têm realização. Então todos esses grandes mestres tornaram-se grandes mestres. Sem o Buda não há mestres excelentes. Todos os mestres excelentes do passado ou mesmo no presente são
estão lá por causa do Buda. Por causa do Buda Shakyamuni, por causa dos seus ensinamentos. De momento, nós também temos a grande fortuna de receber ensinamentos e praticar ensinamentos e praticar os ensinamentos, se bem que haja muitos se bem que haja muito mestres da linhagem e mestres da raiz, mas a primeira coisa é o Buda. O Buda é a fonte do Dharma, é o detentor do Dharma. Através do Buda há muitos grandes mestres e através deles nós temos muitos ensinamentos e nós temos a grande fortuna de praticar o Dharma. Então, depois de ele atingir a budeidade, ele não deu ensinamentos. Sanskrit, but in Tibetan we say, substitute of your mache, digital which you koyonya, solo de jan hor minimum, Mimanagi naso, Mimanagi never chance. So it means he said, Significa, agora ele encontrou néctar como o Dharma, mas ninguém o consegue compreender. Então ele não vai dar este ensinamento a ninguém. Ele vai ficar na floresta sem dar os ensinamentos. Isto é uma tradução muito pobre daquilo que está aqui escrito. Então, nas 7 semanas seguintes, ele não deu nenhum ensinamento a ninguém. De uma maneira geral, uma das razões é ter grande respeito pelo Dharma. Para ter este respeito pelo Dharma, nós temos que pedir, solicitar para girar a roda do Dharma. Então nós temos que pedir para solicitar que a roda do Dharma seja girada. Então, através deste respeito pelo Dharma e pedir, solicitar que ele seja ensinado. Então, o grande Deus, o grande poderoso, o Brahma, primeiramente, ele suplicou ao Buda para girar a roda do Dharma. Primeiro ele não aceitou, mas depois pediu a Indra para ajudar. Então Indra também veio suplicar ao Buda que ele ensinasse. Então ele não aceitou logo de seguida, mas então o Brahma pediu novamente e finalmente o Buda aceitou dar ensinamentos ou de girar a roda do Dharma. Então eles ficaram muito felizes. Hoje, todas as atividades nobres que eu estou a explicar são baseadas no Vajrakalpa Sutra, ou o Sutra de Excelente Eão. Hoje, as atividades que eu estou a falar são deste Sutra, Vajrakalpa Sutra, ou o Sutra do Eon. Há muitas explicações diferentes. Vajrakalpa Sutra não está lá isto que eu estou a dizer agora, mas o Brahma ofereceu 1,000 spoke
uma roda dourada com 1000 raios. E o Indra ofereceu uma concha branca para que seja que o Buda girasse a roda do Dharma. Isto não está mencionado neste sutra. Mas hoje as 12 atividades que eu estou a falar, ou que eu expliquei, são todas baseadas no Bhatra Kalpa Sutra. Neste sutra estão estes 12 feitos excelentes, em grande detalhe. Hoje eu sei apenas parte desse sutra. Now the next one, A próxima, a 12ª atividade. A 11ª é girar a roda do Dharma. Na realidade, nessa altura, houve muitas outras cidades que pareciam mais prósperas do que o parque de veados em Varanasi. Mas o Buda escolheu de ensinar em Sarnath, Varanasi, no Parque dos Veados ou dos Servos. É um lugar onde houve muitos Budas Pratyeka viviam e também muitos Budas passados giraram a roda do Dharma nesse local. Então o Buda escolheu Sarnath em Varanasi para ser o primeiro lugar em que ele girou a roda do Dharma. E também, depois de 7 semanas, Brahma e Indra também pediram, mas ele também viu 5 discípulos afortunados que estavam prontos para ouvir para o seu ensinamento. Em Tibete, estes são os 5 discípulos afortunados que receberam o primeiro ensinamento do Buda Shakyamuni. Então, o Buda Shakyamuni deu o ensinamento sobre as 4 nobres verdades. Na realidade, isto é o quarto dia do 6º mês lunar. Então, 7 semanas são 49 dias. 49 dias são 7 semanas. Depois de 7 semanas, no 4º dia do 6º mês lunar, o Buda deu o ensinamento sobre as 4 nobres verdades: a verdade de sofrimento, a verdade de origem e a verdade de cessação e a verdade do caminho. Então, estes discípulos, um dos discípulos ganhou realização e mais tarde os outros 4 também ganharam realização. Então, através disto, o Buda girou a roda do Dharma. Depois de Sarnath, ele deu muitos ensinamentos de modo para muitos discípulos com várias disposições mentais. Então, a 12ª feito, o Buda realizou o Mahaparinirvana. Mas para os olhos das pessoas comuns, ele nasceu. Ele, mais tarde, quando ele se tornou velho, ele mostrou os sinais de doença e também num lugar chamado Kushinagar, onde há duas grandes árvores,
between these two trees, entre estas duas árvores, he lie down ele deitou-se on the bed, na a cama, lion's posture, in the, na postura de leão, da postura de leão. on this day, actually, on this day, for 15th Neste day dia, of the no fourth 15º dia do 15º dia do quarto mês lunar, month, no mês de Vesak, he ele entered into entrou Mahaparinirvana. a Mahaparinirvana. In reality, as I said, he is free from Na realidade, old age, sickness, and death. ele era estar livre já To destas 4 situações: nascimento, morrer, to show velhice impermanence, e doença, mas para mostrar a impermanência aos who are still seguidores holding que ainda estão, the phenomena as a permanent. que ainda olham para os fenómenos como permanentes. Então, para eles, para mostrar a impermanência, o Buda entrou em Mahaparinirvana. Na realidade, isto em si próprio é um grande ensinamento, porque no Sutra diz que, ponderando impermanência, fazendo ofertas, ao ponderar a impermanência, é também. Então, tudo isto é abençoado pelo Buda. Entre todas as percepções, a percepção de impermanência é a mais excelente. Então, no Sutra, ele explica a enorme benefício de ponderar sobre a impermanência, de refletir sobre a impermanência. Desde com isto, eu concluo uma explicação curta sobre os 12 feitos do Buda. No fim, eu também gostava de dizer que no Sutra diz que o Buda ele próprio disse: isto é como a sua roda, a sua vontade. No futuro, os seus seguidores should remember or should go devem lembrar-se, então, onde ele nasceu, onde ele morreu, onde ele iluminou, onde ele tornou a roda do Dharma e onde ele atingiu para Mahaparinirvana. Portanto, Lumbini, Bodh Gaya, Sarnath e Lumbini, ainda esses 4 lugares sagrados, e ao fazer prática, pode purificar as ações negativas, mesmo os crimes hediosos, e pode acumular grande mérito. Então, portanto, como um seguidor do Buda, como um budista, na nossa vida, nós temos que ir a estes 4 lugares sagrados, pelo menos uma vez na nossa vida, como um budista. Todos os budistas deviam ir a estes 4 lugares sagrados, pelo menos uma vez na nossa vida. Se nós formos lá, então tem grande propósito, tem grande significado, e nós vamos receber muitas bênçãos. Se nós formos lá e fizermos prática do Dharma, mas se nós fizermos muitas coisas negativas, então é outra coisa completamente ao contrário. Se nós então não falarmos bem da prática do Dharma, quando as pessoas vão a estes lugares sagrados
E façam muitas coisas negativas. Então é uma pena, porque fazer lugares negativos é uma grande pena, porque é uma ação muito negativa quando fazem isso nestes lugares sagrados. É importante ir lá e ter a motivação certa e fazer as práticas, e fazer a prática do Dharma tanto quanto necessário, com pura intenção, pura motivação e grande dedicação no final. Deste modo, será muito significativo, uma visita muito significativa a estes locais sagrados. Mas também teremos muitos méritos. Então, com isto, eu concluo o meu ensinamento e desejo as bênçãos ao Buda, que sejam conosco e sempre, e também devemos dedicar todos os nossos méritos para atingirmos a iluminação para os seres sencientes e dedicar os nossos méritos aos mestres raiz, uma vida a girar a roda do Dharma e ter uma vida longa. Então, muito obrigado a todos.